Salmo 11, todos acharam? Digam amém. Vamos ler então, eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. Assim diz a palavra do Senhor. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. A igreja, o versículo 3, por favor. Essa é a pergunta. Se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém o ímpio ao que ama, a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Quem crê nessa palavra, diga amém. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, está aqui o teu servo mais uma vez, como instrumento da sua palavra. Tens me dado o privilégio de, por mais de 20 anos, como pastor, ser o arauto e anunciador da tua palavra. Só neste púlpito, ó Deus, somados os anos antigos, nós estamos aqui já, ó Deus, 14 anos como pastor titular, mais 5 como ministro de educação. Que tempo precioso tenho estado com esta igreja, pregando o evangelho. Que este púlpito seja tomado agora pelo seu Santo Espírito, que aquilo que é do homem caia por terra e que se levante aqui a voz do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pare de fugir. Colocaram lá na internet, pare de fugir, e já começaram lá alguns irmãos a comentar. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? O outro disse lá, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se descer lá no céu, se eu subir, Deus está lá. Obviamente que o que chamou a atenção foi a expressão fugir, e todo mundo pegou a expressão fugir, e foi nas concordâncias dos salmos que mais lhe vinham à mente. A bem da verdade, nós não estamos trabalhando aqui hoje a ideia de que o homem está fugindo de Deus, diretamente de Deus. A fuga aqui é de uma pessoa, essa pessoa tem nome. A fuga aqui, na verdade, seria, se Davi aceitasse fugir, de um problema. Saul é o rei, está ensandecido, enlouquecido, ele está descumprindo tudo aquilo que Deus com ele tratou, ele que recebeu a unção de Deus, começa a quebrar todos os sistemas do seu governo. Toma o lugar do sacerdote, ora ele se apresenta como profeta, e ele vai botando ali, eu diria, os pés pelas mãos, sabe, Rodrigo? E começa a se atrapalhar. Nem por isso dá a Davi o direito de usurpar um trono, ou de buscar um outro caminho. E neste salmo, então, Saul está ouvindo os seus conselheiros, e obviamente na sua loucura, ensandecido, sai na direção numa captura de Davi. A ideia era matar Davi, porque Davi era uma ameaça, pois ele já sabia que Davi estava sendo ungido rei para assumir o seu lugar. Quando, não se sabia, mas um dia aquela vaga estaria aberta. Saul, preocupado então, sai atrás. Tem até o episódio da caverna, né? Saul vai lá fazer as suas necessidades, Davi tem toda a oportunidade, mas ele não toca, né, no rei, e diz, eu não tocaria no ungido do Senhor. É desta fuga que estamos tratando aqui. Talvez você a entenda como fugir da vontade de Deus, fugir da direção de Deus, fugir daquilo que Deus queria, sim, mas nós não estamos tratando aqui diretamente dessa fuga de Deus, no sentido, Deus está procurando você e você está fugindo, não. Era um inimigo, era um problema a ser resolvido, era uma questão a ser tratada. Davi poderia deixar para lá e fugir, ou ele poderia enfrentar dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Não era matando o rei, tirando a vida, tomando o trono à força, mas se submetendo a Deus. É aquela visão, não é, bíblica. Sujeitai-vos, pois, a Deus, amém, irmãos? Resistir a quem? Ao diabo. E quem é que foge? Ele fugirá de vós. A ideia de pare de fugir é que nós temos um problema que precisa ser enfrentado e precisamos ficar para resolver. Quantos de nós, quando temos um problema, fugimos ou criamos mecanismos de fuga? Tem quem não foge, fica, mas não resolve. Você
estratégia de muitos, estou falando por experiência própria, quando faz uma coisa errada, imediatamente faz a coisa errada, sabe que logo, logo vão descobrir, para evitar o problema e aplacar a ira, tomar um banho e dormir. Porque quando você vai dormir, você fica com aquela carinha de anjo, né? Pai e mãe quase sempre acham que tem a carinha de anjo. De anjo não tem nada, mas um anjinho. Depois eu resolvo. Aí ainda faz assim, vá que ele esquece, vou dar sorte. Aí você vai dormir. Difícil pai acordar filho para resolver problema. Lá em casa aparecem os copos quebrados, eu vou olhar, lá está tudo dormindo. Aí no outro dia, literalmente, eu esqueço. Já passou, a ira foi aplacada. A gente não quer resolver o problema, você cria uma maneira de ficar, entendeu, Vanderlei? Mas de fugir. Quando diz assim, marido e mulher, vai ter que resolver o assunto, hoje vai ter aquela conversa de casal. Aí o marido arranja que tem que dirigir um Uber, não é assim? Arruma 2 empregos, reunião na igreja, reunião dos homens. É ele o cara com quem ele vai conversar sobre o problema, mas enfrentar nada. Não é assim? Quando olho para o texto de hoje, é essa ideia que eu quero ter de que você precisa resolver aquilo que está precisando resolver e você não deve fugir. Pare de fugir. Olhando o seu boletim, você que teve o privilégio, foram privilegiados de pegar o boletim, na capa do boletim, está aí. Primeiro ponto, pare de fugir. Por quê? Pare de fugir porque você confia no Senhor. Capítulo 11, versículo 1, Davi já dá a resposta que para mim podia ser o sermão e o final dele, mas é só o início. Salmo 11, versículo 1, pode colocar na tela, por favor, Salmo 11, 1, ele vai dizer assim, no Senhor confio. Repita comigo a expressão, no Senhor confio, no Senhor me refugio. Eu estou colocando aqui a nova, No Senhor confio, no Senhor me refugio. Davi já respondeu. Como é que vocês ficam me dizendo, soprando no meu ouvido, conselheiros medrosos, que eu tenho que fugir como um passarinho, se eu digo para todo mundo, todo dia que eu confio no Senhor? Ele diz, não é consistente. Não é consistente. Se Deus é por nós, o que, irmãos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Quando você vê um texto como esse, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, voarão, não se cansarão, não se fadigarão, renovarão forças. Quando eu olho um texto como esse, eu pergunto, como é que posso conjugar uma expressão dessa e fugir? O que Davi está dizendo é que nossa fé tem que ser compatível com nossa ação. Nossa fé tem que ser vista nas decisões que nós tomamos. Ela tem que ser perceptível naquilo que nós professamos e confessamos. Porque a fé sem obras é o que, irmãos? Morta. Como é que dizem para fugir? Se eu confio no Senhor. O verbo fugir aqui, na minha percepção do hebraico, está no plural. Se está no plural, a ideia era que era para todo mundo fugir. Imagina se todo mundo fugisse e os ímpios tomassem conta. Imagine se todo mundo fugisse e os retos do Senhor, os santos do Senhor, deixassem então o inimigo dominar. Eu diria que ficaria tudo dominado. E o mal, naquele momento, ia prosperar. Davi, naquele momento, compreende que precisava passar para as pessoas confiança de que ele confiava no Senhor e esse era o desejo dele de ficar e com Deus e em Deus resolver o problema, porque ele tinha uma consciência muito clara, e ele denota isso no Salmo 11, versículo 4. Veja como Davi percebe que tem alguém capaz de resolver o problema, e por isso ele pode confiar. Salmo 11, versículo 4. Leia junto comigo lá na tela, igreja. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Como que eu posso fugir? O Senhor está no seu santo templo. É como se você dissesse, a direita está no governo, a esquerda está no governo, tem um ditador no governo, tem um louco do governo. Vou dizer uma coisa para você, e daí? Sei lá, o que é que Deus colocou? Ele colocou, Ele permitiu. O que eu sei, não me preocupo. Versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. E olha que tinha um louco no poder. Saul estava louco, irmãos. E nem por isso, Davi vai para o Facebook, para a internet, falar bobagem. Nem por isso, ele vai resolver as coisas pela força da sua espada. Nem por isso. Ele disse, eu não estou aqui confiado nele.
Deus é que cuide dele, ele é problema do Senhor. Eu confio no Senhor, porque Deus está no seu santo o quê? Templo. Quando Davi passa isso para aquelas pessoas, eu imagino aqueles retos e aqueles sábios conselheiros despertados a dizer: tem um Jesus Cristo no seu cavalo branco, chegando com poder. Eu era garoto, vi TV em preto e branco, né? TV em preto e branco, com um bombril na antena, você não sabe o que é isso, né? Com aquele aparelho preto que conectava na TV, botava um negócio azul que vendia na rua, para não quebrar com a bola de gude, negócio azul. E ele dizia que ficava colorido, ficava nada. Aí você jogava a baleba ali na tela, aí aquele negócio azul protegia. Você não sabe o que é isso. Aí eu via aquilo tudo em preto e branco, aí quando botava a tela azul, era azul. Colorido que não era. Mas eu gostava de ver o Zorro. Que coisa boa. Né? O negócio está pegando, está dando errado, o inimigo está tal, o sargento tonto lá está fazendo bobagem, né? Era tonto o nome do sargento? Tinha um sargento ruim lá. Matias, o sargento tonto, era, o outro era o índio, né? O índio que vinha com ele, tinha um índio que vinha com ele. Mas eu me lembro do Zorro, sua máscara, e quando o bicho pegava e que dava tudo errado, despontava na estrada, na fumaça, o cavalo trotando, levantando, e passia o zeio, o Zorro e a espada, e ele chegava e, num milagre, resolvia. Tem crente que lê a Bíblia e não consegue conectar com o Zorro. Quando Jesus vem para resolver, meu irmão. Você está achando que aqueles episódios, Batman, Robin, né? Homem-Aranha, aí vem que vem, né? Aquele prateado que vem resolver o problema de todo mundo, os quatro fantásticos, e vem todo mundo resolver o problema. Você assiste aquilo, acha que, né? Está lá. Mas quando eu olho para a Bíblia, o que Davi está dizendo é: como é que eu que assisti Zorro? É isso que ele está dizendo, a versão de Davi revisado, pastor Carlos. Como é que eu que estou vendo todos esses heróis magníficos e tenho um Deus muito maior do que esses símbolos, essas metáforas, essas coisas que são aí invenção dos homens e que mostram claramente, veja aqui, o poder do meu Deus. Como é que eu vou fugir? Eu vou ficar, porque o problema é de Deus e com Deus ele resolve, amém, irmãos? O pessoal viu no ano passado, fevereiro de 2020, um diabo de vermelho, enfeitado. Aí pegaram um Cristo, não sei de onde, hein? Botaram no chão e arrastaram. Não foi? Arrastaram o Cristo lá na Sapucaí, uma escola, arrastaram. Depois quer falar de tolerância. Esse pessoal é ótimo. Tolerância para mim é bom, para os outros não, né? Fala de tolerância, discurso vazio dessa gente hipócrita. E foram lá e fizeram. Aí a igreja se levantou, que nós vamos nos levantar. Rapaz, aí escreveram para mim e falaram: tá, o que vai fazer? Eu nada, o problema é de Deus, ele que resolve. Irmãos, Deus resolveu de forma tão grande que o negócio está lá, vê poeira. Está vazio. E se Deus quiser fechar, ele fecha. Porque fechou por 1 ano, fecha por 10, fecha por 20. Porque o que Deus faz, ninguém desfaz. Você fica aí preocupado. O que eu faço é orar. Eu oro e dizer: eu tremo diante do Senhor, eu temo diante do Senhor, porque Deus não se deixa escarnecer. Recado de Davi para nós hoje: vamos confiar no Senhor. E quando a gente diz que confia no Senhor, a gente não pode fugir. Seja o tamanho do problema que for, seja a questão que for, seja o gigante que for, você fica e espera e confia no Senhor. Você só sai se Deus mandar. Você não resolve, você não luta, você não pega espada, a não ser que Deus mandar. Você vai confiar no Senhor. Quando olho para esse texto, digo: aqueles que maquinam o mal e colocam em prática podem escapar, irmãos, do escrutínio dos homens. Podem passar bem aos homens, mas jamais poderão se esconder daquele que tudo sabe, tudo vê e a todos sonda. Amém, irmãos? Segundo recado aos irmãos, e vamos já entrando no meio da mensagem. Segundo ponto: pare de fugir. Primeiro, confia em Deus. Deus está no seu cavalo branco. Você vai vê-lo de longe. Não é o Silver, algum cavalo, tem que ver o nome desse cavalo na Bíblia. Mas ele vem com poder e glória. Segundo lugar, pare de fugir, não tenha medo. Por quê? Capítulo 11, versículo 2. Vamos olhar? Capítulo 11, o Salmo 11, melhor dizendo, o Salmo não tem capítulos, são salmos, né? Soltos.
Então, o Salmo 11, versículo 2 diz assim: pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para que com elas atirem as escuras aos retos de coração. A flecha que estão armando, e a cilada e o arco que estão apontando, está apontado no coração de quem, irmãos? Dos retos. O problema não é uma fantasia, o problema é real. Ou você tem duas opções: ou fica e espera uma dessas flechas passar pertinho, se Deus não mandar atingir, não atinge, está na Bíblia. E se Deus usar uma dessas flechas para a sua promoção, Ele o faz para a glória dEle, mas é isso que está dizendo o texto. Você fica e confia no Senhor. Irmão, Salmo 46, Deus quebra o arco, Deus corta a lança. É assim que eu confio. Se Ele não faz, é porque Ele quer um encontrar-se comigo. Não tenha medo, pare de fugir. Quando o medo toma o lugar da confiança, quando nós fugimos temerosos, em vez de perseverarmos com fé nas promessas do Senhor, todos ao redor sofrerão as consequências. Se fugirmos, todos vão sofrer. O crente foge, sim, irmãos, das tentações e das paixões do pecado, daquilo que é da juventude, daquilo que nos quer levar. O crente foge das mulheres de Potifar. O crente deve fugir e sair da aparência do mal. Mas dos problemas que Deus nos prometeu conquistar, o crente não foge, ele fica firme para enfrentar. Ele usa as armas de Deus, ele fixa seus olhos em Deus. Quando fixamos os olhos em Deus, fixamos os olhos num Deus poderoso que nos pode dar a vitória. Mas quando temos medo, meus irmãos, aí é triste. Coloca o versículo 2 de novo e vamos dar uma olhada rápida como ele começa. A primeira coisa é vejam, ou observem, né? As conotações aí serão muitas. Quando vejo a expressão vejam ou observem, entendo que quem tem medo só consegue ver o problema. Dá uma olhada no que ele vê aí. Os ímpios preparam seus arcos. Quando você tem medo, irmão, você só vê a dificuldade, você não vê a bênção. Quando você tem medo, você só sabe falar de derrota e problema. É assim, ó vida, ó azar. Quando o medo toma conta, os nossos olhos, eles são absolutamente cegos para vislumbrar pela fé o poder de Deus. O marido chega lá e diz: mulher, vamos conquistar. Conquistar que nada, você está doido? Olha essa conta de água, olha essa conta de luz, olha esse arroz, olha o preço do combustível, nem tirando imposto resolve. Blá, blá, blá. Você não aguenta, meu irmão. Aí você se filia na campanha da murmuração, quando então não é o contrário, é a mulher tentando e o marido também. Eu estou aqui. E quando não são os dois. Quando você tem medo, você só vê o problema. A parede está pintada de branco, foi um sujeito lá, deu uma pintinha de esmalte vermelho, e você diz: mas esse esmalte, mas esse esmalte, mas esse esmalte, misericórdia, irmãos, a parede é branca e linda. Quando você tem medo, dá uma olhada no versículo 2, colocam flechas contra as cordas. Quando a gente tem medo, a gente fica como gafanhoto perto de gigante, não é assim lá em Números, na conquista da terra? Nós somos aos seus olhos como o quê? Gafanhotos. Os caras ficam grandes e você pequeno, e nem eram tão grandes assim. Na verdade tinha que ser o contrário, irmãos. Nós somos grandes como Davi, e eles pequenos como Golias. Amém, irmãos? E respeitadas as proporções, pastor Joelcio, porque eu sei o que eu estou dizendo aqui. Quando se tem medo, é assim. Quando se tem medo, irmãos, olha para onde você vai apontar a sua vida: para a autopiedade. Finalzinho do versículo: atiram suas flechas nos retos de coração. É o famoso: eu, coitado, tão reto, tão bonzinho, por que estou passando por isso? Que autopiedade é essa, meu irmão? Você é servo sofredor. Irmãos, ele foi pisado, esmurrado, não abriu o quê? A sua boca, como um cordeiro que ia para o holocausto, não abriu a sua boca. E você está nessa vida de autopiedade: eu tão santo, tão justo, tão bom, por que estou passando isso? Porque o Senhor quer glorificar a glória dele sobre você. Quando se tem medo, você vive debaixo de autopiedade. O que é que eu fiz? Cuspi na cruz, o que é que eu fiz? E vai embora. Ou se acha muito bom e tenta sair dessa situação difícil pela sua bondade. Não funciona. Deus vai nos colocar no meio da adversidade, para no meio da adversidade dizer: basta, aquieta, e você diz: meu Deus, louvado seja Deus, quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem?
É preciso não ter medo e confiar. Quando eu olho para Deus, olho para o seu trono, irmãos, o medo sai correndo. A ousadia e a permanência e a fé me fazem vencer batalhas. O gigante é pequeno e os gafanhotos são grandes. Quem deve ter medo não somos nós. Quem deve ter medo são os ímpios. Pare de fugir para afirmar a glória do Senhor, o trono do Senhor, e permitir que os ímpios tenham o privilégio de ver o tamanho de Deus e a sua glória. O ímpio, você que tem que ter medo. Salmo 11, versículo 6. Eu não preciso ter medo, agora o ímpio tem que ter medo. Salmo 11, 6. Dá uma olhada, irmãos, no poder de fogo do bem. Não é o decreto das armas, dando você munição e fogo para você enfrentar um bandido. Isso aqui é o decreto de Deus. Olha o poder de fogo, como Deus não tolera a impiedade, por isso eu posso confiar que os olhos de Deus não estão fechados. Salmo 11, versículo 6 diz assim: sobre os ímpios fará chover o quê? Brasas de fogo, laços de fogo, brasas de fogo, enxofre. Vento o quê, irmãos? Abrasador será a parte do seu cálice. Você imagina você tomar um copo de vento tempestuoso. Eu nem sei que gosto tem, nunca vou tomar um negócio desse. Deus me dê graça de ser justo e reto de coração. Ímpio, tenha medo do Senhor, Deus não se deixa escarnecer. Deus não é um Deus bonachão, que não pratica juízo, também pratica misericórdia. Aprenda a ler a Bíblia, ó ímpio, e veja que Deus corrigiu com dilúvio. Deus corrigiu a torre de Babel. Foi o próprio Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, promoveu a queda de Jerusalém, da Babilônia, de Nínive. Deus tem um trono e continua governando. Eu não tenho que temer. Quem tem que ter medo são os ímpios. Aqueles que permanecerem nos seus pecados e na sua dura cerviz, terão de, com certeza, dar conta desse copo inteiro, desse cálice da ira de Deus. Eu não. O justo viverá pela fé. Terceiro e último lugar, é que conclua esta mensagem da manhã de hoje. Vamos ter uma segunda parte à noite. Pare de fugir. Comece a reconstruir. Versículo 3 diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o quê? O justo. Quando os alicerces estão sendo arrancados, o que você pode fazer? Quando estão tirando aquilo que é base, aquilo que é sólido, o que você pode fazer? Muita coisa. Primeira coisa a discutir aqui, o que são os fundamentos. Volta no Salmo 11, o versículo 3, o 2 e o 3. Vamos fazer uma conexão. Se puder colocar na tela, a equipe que me acompanha, o Salmo 11, versículo 2, e depois o versículo 3. Na tese do versículo 2, eu fiz uma leitura do hebraico. Não tem capítulos, nem divisão, né? Esses pontos e vírgulas, essa estrutura aí não tem. E analisando bem, a primeira perspectiva que temos é que essas flechas designadas ao coração dos retos é que vai esvaziar a retidão do povo. Ou seja, se você tem, pode colocar no final do versículo 2, se você tem retos cuja a flecha vai dizimar, e se estão tentando dizimar os retos, morre com eles o quê? A retidão. Você não tem mais justo, mais reto para poder ensinar. Você não tem mais ancião para dar exemplo. E as gerações ficam sem o quê? Sem os modelos. E a preocupação do salmista seria então essa. Primeira preocupação: se estão matando os justos, se os retos de coração vão ser dizimados, o que a gente vai fazer quando esse alicerce, essa gente que é bom conselheiro, não manda fugir, né? Manda ficar, essa gente que manda obedecer os mandamentos, essa gente que traz consigo a lei, essa gente que é do temor do Senhor, o que a gente vai fazer se esses sujeitos morrerem? Por isso ele vai no versículo seguinte e diz: o que nós temos que fazer quando os fundamentos, as bases são o quê? Retiradas. A primeira percepção, coloquei no boletim, que então Davi está preocupado com a geração de liderança, de estrutura que está partindo. Eu tenho estado preocupado. Perdemos gente muito sólida. Perdemos gente muito preciosa, no sentido de outdoor. As pessoas olham e veem poder de Deus, glória de Deus, graça de Deus, pastores cuja vida
e exala o Espírito Santo, e de repente essa gente está subindo, está indo, e a pergunta é, quando todo mundo se for, em que vai se firmar o alicerce? É a primeira pergunta. Faz sentido? Se nós separamos o versículo, talvez então, aí vejo na sequência, Davi esteja dizendo, e a segunda possibilidade, que Davi esteja dizendo que estão sendo atacados os fundamentos, ou seja, os ensinos, as bases, né? Estaria Saul quebrando todos aqueles princípios, né, pelo qual foi eleito para ser rei, e o povo também para seguir um rei obediente a Deus, e tudo aquilo, todos aqueles pactos sendo jogados no lixo, e Davi preocupado, estão quebrando essas alianças, estão jogando fora os pactos. O que vamos fazer quando tudo isso, todo esse ensino for jogado no lixo? Eu vou dizer que qualquer uma das duas visões, e juntando as duas visões, eu faço uma boa sopa e compreendo aqui que estão falando de tudo e da mesma coisa. O que Davi está preocupado é que as gerações que estão aqui precisam ter para quem olhar, precisam encontrar líderes justos e precisam receber instrução sólida, serem formados em bases sólidas. E se eu fugir, eles não têm para quem olhar. O que Davi está dizendo é que quando os fundamentos são ameaçados, eu fico para lutar e tomo posse deles. Eu sou e me torno a pedra viva que Deus usa para alicerçar uma nova geração. Você diz, a nova geração está alicerçada em Cristo. Sim, e eu também em Cristo. E sou eu com a minha mensagem, com a minha vida, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sou eu com a minha vida que vou transmitir. Está lá na Deuteronômio, vamos contar as futuras gerações, não é? Escrever nas portas, colocar na testa, inculcar na mente de nossas futuras gerações os princípios. Quando esse ciclo é quebrado, tudo está ameaçado. Para mim, Davi fala então dessas duas coisas como uma única verdade, uma grande verdade. Se nossa liderança for embora e não fizer, e se nós fugirmos, e se todos esses pactos forem abandonados, irmãos, nós não poderemos ver vitória e não teremos a presença do Senhor no meio de nós. O que fazer então? O que fazer é crer nas promessas de Deus, erguer os fundamentos e os alicerces e dizer, quando os fundamentos estiverem sendo abalados, eu e você, nós não vamos nos esconder, nós vamos dizer, Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Versículo 4, Deus está no trono. O poder de Deus não é diminuído por qualquer circunstância adversa. Nada acontece fora do plano eterno do Senhor, ou seja, sem o conhecimento de Deus, nada disso aqui, ou nada aqui pode acontecer. Confiemos somente no que Deus pode fazer, porque aquilo que Deus pode fazer e só Ele pode fazer, Ele faz. Eu confio em Deus porque o que Ele pode fazer, Ele faz. E o que somente Ele pode fazer, somente Ele faz. Eu aguardo no Senhor. Hoje, como cristão, eu devo entregar em oração ao Senhor aquela pessoa que me despreza, que declaradamente é meu inimigo, que fala de mim com deboches, que deprecia o meu ministério, a minha gestão, a minha pessoa. Entregue nas mãos de Deus e deixe Deus resolver a situação. Quando o ímpio se depara com o justo e o justo com o ímpio, não é o justo que impõe ao ímpio a sua retidão, mas ele eleva a retidão de Deus e o ímpio se convence do poder de Deus na vida do reto. Se você tem um amigo de trabalho, se você tem um patrão, alguém que te despreza, deixe Deus cuidar dessa pessoa, põe essa pessoa em oração. A Bíblia diz que você deve amar até o seu inimigo. Fique para lutar, mas lute com as armas de Deus. O fundamento da justiça é para a vida. O fundamento da justiça não é para a nossa própria justiça, mas a nossa justiça é Cristo. Gostoso é olhar para o salmista no Salmo 11, versículo 7, e entender por que ele decidiu não fugir. Salmo 11, 7, ele diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Louvo a Deus, porque não fui chamado para fugir. Louvo a Deus, porque fui chamado para ficar. Louvo a Deus, porque o Senhor me tem chamado, sim, me tem chamado para estar na sua presença. Hoje eu entendo que se vierem adversidades, vierem lutas, se somarem dificuldades, primeira lição, eu confio no Senhor. Não tenho medo. E trabalho em oração com a minha vida, com ações e atitudes,
para que os fundamentos do Senhor permaneçam colocados. Porque se eles forem retirados, aí sim, nós estaremos perdidos. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar? Fechem os olhos, eu quero orar. Enquanto uma música já foi escolhida, a equipe se aproxima, eu quero neste momento, orar por aqueles que têm passado adversidades com pessoas que você sabe que não estão desejando o seu bem. Não sei se são muitas, se é uma só, eu não sei. Mas o Senhor hoje deu uma instrução muito clara. Você que enfrenta na sua família um grave problema e não parou para enfrentar o problema, pare de fugir do problema. É hora de colocá-lo na mesa e tratá-lo.